Só que o meu paradigma era, não dá para ter tudo. Não é possível você ter uma vida saudável, ter uma vida espiritualizada, fazer dinheiro, não tem como, é impossível. Só que aí eu comecei a criar a minha própria realidade. Eu estava tentando viver a realidade das outras pessoas. Eu tinha comprado a crença das outras pessoas. Eu falei, a partir de agora eu vou viver a minha realidade. Porque hoje em dia para vocês é mais fácil, porque você olha na internet, existem literalmente centenas de milhares de pessoas explicando como viver melhor. Só que eu estou te dizendo de uma realidade de 17, 20 anos atrás, onde não tinha ninguém postando vídeo no YouTube, onde não tinha livros largamente escritos a respeito desse tema. Não existia. Era muito mais difícil acessar isso, era muito mais difícil ser impactado sem querer por uma mensagem como essa que transformasse a sua vida. Mas eu tomei a decisão, eu vou criar isso então. E lá eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer para todos os meses da minha vida cuidar dessas 5 áreas? Como é que eu posso fazer para toda semana ter rotinas que cuidem dessas 5 áreas? E eu comecei a ter mais paciência comigo nesse processo. E muitas vezes falta paciência em você. A tua angústia, o teu anseio de velocidade é muito rápido. Isso fere um processo natural. E eu comecei a me perguntar, como é que eu faço para todos os meses ser um pouquinho melhor em relação à espiritualidade? Como é que eu faço para todos os meses ser um pouquinho melhor em relação à minha alimentação? Como é que eu faço para todos os meses ser um pouquinho melhor em relação à rotina com a minha esposa? Como é que eu faço para todos os meses ser um pouquinho melhor em relação ao meu negócio? Era isso. Fala para a pessoa do seu lado, sem pressa. A gente não está jogando uma corrida de 100 metros, que termina em 9 segundos. A gente está numa maratona de 40 e tantos quilômetros. É muito mais sobre constância, o devagar e sempre, do que sobre tiros. É muito mais sobre essa constância. Estamos falando de uma jornada de vida. E eu comecei a entrar nisso. E eu comecei a ver mudanças na minha vida radicais. E aí eu percebi minha saúde mudando, meu sono mudando, a minha ansiedade reduzindo. Comecei a perceber a minha relação com os meus amigos mudando, porque agora eu tinha tempo para os amigos, tempo para a família. O que eu fazia antes? Marcava vários programas na mesma hora. Churrasco lá em casa, prometia para minha mãe que eu ia fazer alguma coisa, falava para o meu filho que tal hora eu ia estar no colégio para pegar ele, e quando dava aquele horário, eu não estava atendendo ninguém. Era comum isso na minha vida. E eu comecei a perceber a correção disso tudo, sem pressa. Eu comecei a ver uma vida nova se encaixando, uma vida nova se estruturando. Mas isso eu precisei criar um novo sistema. E aí, quando eu digo criar um novo sistema, é construir essa vida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida épica, uma vida magnífica. A vida digna de um herói. E não a vida de uma mulher frouxa, de um homem frouxo. Uma mulher fraca, um homem fraco. Mas é o desejo de olhar e falar, eu quero que a minha vida seja melhor. É o desejo de olhar e falar, eu preciso que a minha vida seja melhor. E não o melhor simplesmente comparando com a vida dos outros, porque o outro tem uma BMW e você tem um Palio. Não é sobre isso, não é melhor nesse aspecto, é em todos os aspectos. É jogar um jogo de fazer com que a sua vida se torne uma verdadeira obra de arte. Quem está entendendo isso, levanta a mão e diga eu. Só que talvez você diga para você, Wendel, mas eu não estou conseguindo nem resolver essa área da minha vida, como é que você quer que eu pense nas outras? Você está sem paciência. O jogo vai ser fazer pequenas coisas em relação a todas as áreas, todas as semanas, para o resto da sua vida. Imagina só que você resolve dedicar 15 minutos por dia para ler a palavra de Deus, meditar sobre aquilo, e todo domingo você vai para a missa.
Se você fizer isso, depois de 4 ou 5 anos, você vai ter lido toda a Bíblia e vai ter ouvido nas homilias, no Evangelho, dentro da igreja, toda a Bíblia também. Em 5 ou 6 anos, você vai ser uma pessoa completamente diferente do ponto de vista espiritual. Só que você quer resolver o seu rolê espiritual em 5 semanas, e não em 5, 6, 7 anos. Nada que vale a pena é construído em curto espaço de tempo. As coisas que valem a pena são construídas ao longo de uma jornada de desenvolvimento da tua alma, de quem você é.